nesta hora, nós possamos juntos nos unir em pensamento e buscar a figura de Jesus, nosso mestre, irmão e guia. Que no seu evangelho encontremos o alimento que nos fortalece, nos ajuda a abastecer o coração de esperança e fé, para que diante dos desafios da vida tenhamos coragem para encontrar a solução de amor que é necessário aprender para que possamos superar. Assim, Senhor, rogamos por misericórdia que nesta hora os benfeitores amigos que trabalham em seu nome sejam conosco, nos auxiliem a compreender, que nos intuem para que consigamos perceber a nossa necessidade de trabalhar no bem, para que em nós seja edificado um tempo novo, e assim, com a certeza de um futuro melhor, todos nós consigamos vencer as limitações e fazer todo o bem que já nos é possível. Que a bondade infinita do Mestre envolva todos nós e que assim seja. Maria, eu vou ficar perdida agora. Então, vamos lá. Ó, nós estamos no capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós estamos já falando da caridade tem um tempo, e esse texto que a gente está discutindo, que ele está complementando com algumas comparações, ele diz lá no começo assim, ó, que muitas vezes nós falamos, sou pobre, não posso fazer a caridade. E no item de hoje, ele vai trazer uma história para a gente pensar nessa afirmação com mais clareza. Então, ó, é assim. Vamos lá, eu preciso de cola aqui. Ó. 2 homens vieram a morrer. E Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Então, ó, primeira coisa aqui para a gente pensar. Marcelo, sua caneta está mais fácil aí para não precisar pendurar, né? Obrigada. Pode ser. Não, precisa não. Ó, que o que vai guardar aí são boas ações. Porque assim, vamos ver se vocês estão no mesmo problema que eu. Quando a gente vê isso aqui, a gente pensa em boa ação ou em dinheiro, né? Então, só que a fala do Senhor é: serão guardadas as suas boas ações. E no dia da morte, isso vai ser pesado. Então, quando esses homens morreram, um saco estava muito grande, cheio, e ressoava o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha.
Cada um dos homens reconheceu qual era o seu saco. E aí, o primeiro disse assim, ó, eu reconheço o meu, eu dei muito, eu fiz muito. E o outro disse, eu sempre fui pobre, eu não tinha quase nada para partilhar. Mas, para surpresa dos dois, para considerar o conteúdo, eles seriam pesados. E quando eles foram pesados, o menor pesava muito mais que o maior. E eles ficaram muito surpresos com isso. Então, o Senhor continuou dizendo que é verdade que o homem tinha feito muito, mas ele fez uma parte por ostentação, outra parte para que o nome dele figurasse em todos os templos do orgulho. E, aliás, dando muito, ele nunca precisou se privar de nada. Então disse que ele ficasse satisfeito, que mesmo assim, isso que ele fez seria considerado de alguma forma. Depois, para o outro, ele explicou: deste bem pouco, mas cada uma das moedas que estão na balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. O que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, ó, se a gente lê sem prestar muita atenção, a gente talvez pode entender equivocadamente que ele está falando de rico e de pobre, e ele não está falando disso. Por isso que ele começa falando assim, ó, as tuas boas ações serão contadas. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, a outra questão, quando ele fala aqui, ó, deste muito é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ademais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o que te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Então, só pensa no seguinte: quando você faz um bem, você não fica muito orgulhoso de você? Você tem certeza absoluta disso? Vocês têm uma estranheza com a frase, ai, que bom que eu ajudei, né? Ó, a segunda fase é esperar um obrigado. Mas que nome a gente pode colocar nisso que fala assim, ai, que bom que eu ajudei, né? Cabe humildade aqui? Não cabe. Então, olha só. Ai, que bom que eu ajudei. Eu estou preocupado com a dor do outro, eu estou glorificando a mim mesma. Quem é que glorifica a si? Então, ele falou, ó, você deu sorte, nós vamos ainda validar essa ajudinha aí que você deu. Já tá bom demais. Senta quietinho lá. Porque, olha só, lembra que eu estou falando isso desde o começo, ó. O movimento do capítulo não é para falar do que acontece aqui de fora, mas é para eu entender o que acontece dentro. Porque dentro de nós é que fica o desafio. E o que ele está falando é isso.
Tá bom, você fez muita coisa, eu entendi. Mas olha o movimento que aconteceu. Você estava muito mais preocupado com você do que com o outro. Você estava muito mais se enaltecendo, o prazer de se achar bom, do que compadecido de ver que um irmão ainda sofre. E esse movimento conta quem você é. E é para isso que a gente vai olhar. E aí para o outro ele fala, ó, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas. Entretanto, praticastes a caridade e o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, vamos fazer aqui, ó, a lista do que essa pessoa fez. O que a gente entende por fazer a caridade naturalmente? Diga uma coisa que a gente faz naturalmente. Hum? Eu respiro naturalmente. O que significa respirar naturalmente? Exatamente, ó. É uma coisa que simplesmente acontece. É natural. Eu não preciso mais ficar pensando para ver como que eu tenho que fazer. Então, naturalmente, isso acontece. Por quê? Ó, porque é o meu funcionamento. Então, eu respiro naturalmente. Por quê? Porque é meu funcionamento. A gente pisca naturalmente. Se ficar pensando, ah, ligou o ventilador, vai subir poeira, então agora eu vou aumentar o número de vezes que eu pisco, porque, ó, é naturalmente isso acontece. Conquista, mecanismo fisiológico conquistado, ele só funciona, eu não preciso pensar. Quando a caridade é conquista, ela acontece naturalmente. Porque eu ajudei? Porque a gente ajuda pessoas. Porque é assim que a gente deve funcionar. Então, eu só vou fazendo. Eu não pergunto nada, eu não questiono nada, porque essa parte não é minha. Então, ele fez naturalmente. Ó, sem cogitar de que te fosse levado em conta, ou seja, eu ganho alguma coisa ajudando essa pessoa, mas eu tenho alguma coisa a ver com a vida dela, mas esse assunto me diz, ó, eu faço, simplesmente faço. Eu não vou perguntar nada. Por quê? Porque não é comigo, é com o outro. O que é ser indulgente? Isso, né? O que é indulgência? Ó, indulgência é mais que respeitar a dificuldade do outro, é não julgar de jeito nenhum nada à minha volta. Ah, mas aconteceu isso, por que isso? Eu não sei. Eu vi isso. O porquê, não sei. E também não sei o que essa pessoa sabe. Eu não sei a outro que sabia. Eu não sei que tipo de conquista elas têm. Então, qualquer coisa que eu diga sobre, eu estou julgando. Então, ele fala assim: ó, você foi indulgente, não te constituísses juiz do teu semelhante. Porque muitas vezes a gente vê alguém passando uma situação difícil, a gente fala assim, ó, ah, então, ai, difícil, né, coitado, ai, aí a gente fala assim, então, mas também, outro dia eu já tinha conversado com ele isso, aquilo, ó, a gente vai fazendo a sentença. Mas eu não sei que dor que é, eu não sei exatamente o que tem dentro dele.
mas a minha sentença fica pronta. Então é isso que ele está falando, ó, você não foi juiz, você ajudou, ponto. Então, todas as suas ações lhe relevaste, ou seja, tudo que o outro fez, você relevou. Ele errou, você relevou. Ele esqueceu, você relevou também. Aí ele errou de novo, mas você relevou. É? É, porque eu não sou juiz. Quantas vezes ele tem direito de errar? Isso não é problema meu, isso é problema dele. Isso não me diz respeito, isso é com ele. Porque se eu disser quantas vezes a pessoa pode errar, quantas vezes ela pode tal coisa, eu estou sentenciando, eu estou ditando a regra. Mas isso é papel do juiz. Ele fala assim, então você não foi juiz, por isso vai ser contado. Mas se eu for juiz, acabou, tem uma exigência minha em questão. Então eu estou fazendo, não pelo outro. Eu estou fazendo pela minha regra. E aí são coisas que ficam muito diferentes. Então ele fala, ó, passa direito e vai receber a tua recompensa. Então vamos lá. Mas tem uma coisa aí que ele fala aí no meio que é bastante importante, que é privação que te impusestes. Eu posso entender que quando eu me imponho uma privação, eu estou falando de privação voluntária? Por que não? Então, mas se eu voluntariamente me privo, é porque eu quero me privar. Pensa, ó, porque senão a gente não vai sair daqui. Vamos lá, olha só. Ele falou que tudo foi contado, aquelas duas moedinhas, era muito valorosa, porque cada um daquela moedinha representava um esforço que ele tinha feito. E ele tinha imposto uma privação para ele para poder fazer aquilo. Se eu me impus, é voluntário. Vontade minha de impor. Ó, a gente se impõe algumas privações às vezes. Faz a lista de todas as imposições que a gente se põe de privação. E aí a pergunta é assim: essa imposição é para beneficiar o outro ou a mim mesmo? Se foi para beneficiar você, fica feliz com a privação, tá bom. Tomara que tenha dado resultado. Se foi para beneficiar o outro, é quando ele fala assim, então vai buscar a sua recompensa disso. Difícil assim? É. Porque lembra, ó, quando Jesus falou, ele falou assim, ó, faça ao outro o que você gostaria que a você fosse feito. Se eu for fazer para ele o que eu quero para mim, eu gosto de ser priorizada. Eu quero ser a escolhida. Eu quero que todo mundo goste de mim. Eu quero que todo mundo me ajude. Então ele está falando assim, ó, abre mão de tudo isso e faz para o outro isso que você quer para você. Só que para fazer isso, eu não posso ser o meu foco. Primeiro eu. Eu tenho que ser, olha, é a minha relação. Primeiro, eu faço o que harmoniza, mas isso já está entendido, que vai me solicitar privações voluntárias. Porque se eu o tempo todo fizer tudo que eu quero, eu vivo só por mim e para mim. E aí eu não consigo sustentar relação com ninguém.
porque só existe o que eu quero. Então, se eu imponho privações voluntárias, porque eu entendo ser importante, eu vou fazendo uma conquista de dedicação, aprendendo a entender o outro e perguntando a todo tempo, ó, como eu gostaria de ser tratada nesse lugar? Então eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que isso é bom. Por que eu sei que isso é bom? Porque eu gosto. Porque eu queria. Então, se eu queria, é isso que eu tenho que fazer. Então, esse movimento é o que validou o esforço dele. Então, talvez aqui, nesse texto, ele tenha trazido para a gente uma outra parte da compreensão do movimento da caridade. Porque a gente ficou por muito tempo lendo a caridade como um movimento externo. O que eu faço aqui de fora? E esse capítulo inteirinho fica mostrando, ó, não é fora, a conversa é dentro. Fora muda nada, é sempre a conversa de dentro. Então vamos lá, ó. Se a gente for ver privação voluntária, consiste, porém, em renúncia consciente a bens, favores, gozos, facilidades ou direitos a que se tem acesso ou posse natural e legítima. Agora melhorou mais um pouquinho para a gente entender. Não tem como abrir mão de uma coisa que eu não tenho. Não tem como renunciar em favor de alguém uma coisa que não é minha. Eu não tenho como auxiliar, fazer grandes coisas para alguém daquilo que eu não tenho. Então, a gente, já sabendo disso, a gente constrói coisas assim, ó. Se eu tivesse tal coisa, eu ajudaria muita gente. Como eu não tenho mesmo, nem ajudo. E eu não saio desse terreno porque eu não quero entrar no interno, porque no interno eu vou ter que avaliar o que eu tenho para compartilhar. E aí eu vou descobrir que eu tenho. Então eu deixo no campo externo. E vou me assossegando em não ter que fazer nada por ninguém. E logo a gente vai emendar assim, ó. Mas se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Mas se eu não me ajudar, quem me ajuda? Mas se eu tal coisa por mim, e a gente vai tentando fazer um ajeitamento no discurso para tornar a gente a prioridade. E parece que isso tanto faz, mas isso não tanto faz, porque isso só conta como é a minha dinâmica. Então, olha só. Vamos imaginar que a minha dinâmica íntima seja essa, do eu preciso me priorizar o tempo todo. Ok, eu vou me priorizar. Ótimo. Mas aí o outro está me atrapalhando muito e eu preciso de uma solução. Como é que eu vou pedir recursos a Deus para resolver a questão? Normalmente a frase começa assim: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu não tenho mais forças para aturar esta situação. Às vezes fica um pouquinho pior. Tira o fulano do meu caminho. Não deixa ele me fazer nada. Olha só, talvez não seja questão de ninguém daqui, é uma coisa que acontece com raridade. Mas, ó, quando eu faço isso, é como se eu tivesse tentando chamar de fé uma coisa que faz assim, ó, fecha um circuito, eu e Deus. E a gente faz uma comunicação entre nós.
Vocês já fizeram prece nesse circuito aí? Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus? Então, vamos lá. Isso é um pedido, mas isso não trata da fé. Por que não? Porque isso é uma crença limitada, onde eu me coloco como prioridade e esqueço como é a lei. Porque a lei de Deus enuncia assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Se eu pular o próximo, eu não estou falando da fé. Por quê? Porque eu já estou fora da lei de Deus. Então, quando eu peço para o próximo ser isolado do nosso circuito, para ele ser retirado, para ele não existir, e Deus ficar eu e Deus só na parceria, eu estou falando, Deus, desfaz a lei e me atende, por favor? Vocês acham que isso tem alguma lógica? Tem algum sentido isso? Deus vai derrogar a lei por instantes e atender a sua personalidade que grita? Não vai. Não vai. Porque a lei é constante e imutável. Então, para essa lei acontecer, eu tenho que me ligar a Deus, ao próximo, para que a gente faça uma relação que Jesus ensinou. Porque é nesse circuito aqui que a fé cresce. Senão eu não consigo fazer isso. Então, quando ele falou assim, ó, tudo que você fez foi contado, porque você foi indulgente, você não julgou, você fez naturalmente a caridade. É como se ele dissesse assim, ó, tudo que esse aqui errou, você não condenou, você não excluiu, você cumpriu a lei dessa forma que está dito. Então, quando você pedia, você não pedia para você. O que você quer para você é o bem que você deseja para ele. Igualzinho, na mesma proporção. Porque eu tenho que fazer para o outro o que eu quero para mim. Isso é o movimento da caridade. Porque se não tiver assim, eu não estou fazendo o movimento da caridade. Então, lá atrás, a gente confundiu com dar coisas, com ajudar. Ó, isso é a ação, é o concreto. Mas tem que estar funcionando assim. Porque se não estiver funcionando assim, vai acontecer igual aconteceu com o primeiro homem. Ele chega lá com um saco cheio das boas ações. Eu ajudei aqui, eu fiz ali, eu mais isso, eu mais aquilo. Ele olha e fala assim, então você fica feliz que nós vamos até contar um pouquinho suas boas ações, mas é o que dá para fazer por você. Nada mais que isso. Vai ter que refazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele chega lá sem esse funcionamento instalado. Não tinha isso. Ele não põe o outro na igualdade. Ele põe no eu sou bom e ajudo o outro. E aí ele não ganha. Então, tudo é relativo à lei. Então, se a lei diz que eu tenho que amar a Deus, ao próximo e a mim, eu não posso fugir da lei. Que eu tenho que fazer para o outro que eu gostaria de receber é da lei. Eu não posso fugir disso. Então, eu gosto que o outro me julga? Não, não gosto. Eu gosto que o outro fala da minha dor, que ele nem conhece, nem sabe o que é que eu estou passando? Não gosto. Eu faço isso com os outros? Então, ninguém precisa me contar que isso não é o bem, que eu já sei. E se eu já sei, eu não estou cumprindo a lei. Não tem como ser caridade sendo fora da lei. A verdadeira privação voluntária é a que se dá em benefício do próximo, quer para auxiliá-lo materialmente ou espiritualmente. Privação voluntária é a que se dá em benefício do próximo. Então, se a privação beneficia o próximo, se o foco sou
Eu não sei se vocês são desse tempo. Eu vou passar aí uma época do ano sem comer tal coisa, para Deus me abençoar e eu ter não sei o quê. Vocês lembram de umas conversas que era assim? Tinha gente que prometia umas coisas interessantes, 40 dias sem melancia, 40 dias sem coca, mas Sprite pode, 40 dias... Chocolate não, mas doce de leite sim. Então pensa só, ó, vê movimento de pensamento. Quando eu faço esse contrato com Deus, qual é a proposta? Me valoriza, me prioriza, me dá mais ainda, eu quero tal coisa. Então, mas a lei fala que o próximo consta na lei. Que hora que entrou o próximo? Não entrou? Mas Deus vai atender fora da lei? Não vai não, né? Então, não vai. Então, ó, nenhum sacrifício que não tenha essa relação com o próximo tem serventia para nós. Não tem. Porque eu crio uma ilusão. Ó, e vou falar para vocês, esses sacrifícios cansam, faz a gente sofrer, impõe algumas coisas que são verdadeiramente doloridas, só não tem um resultado bom. Por quê? Porque distraidamente eu esqueci de analisar que isso não estava de acordo com a lei. Então, isso é muito rigoroso, porque lembra, ó, a justiça de Deus ela é rigorosa, porque ela não é distraída. Então, sabe aquilo? Eu estudei um monte de coisa que eu queria prestar um concurso, então, só que eu não vi que a idade era até 35, eu tenho 36. Será que eles não abrem uma exceção? Não, não abre. Perdeu o seu esforço. Por quê? Porque você não observou a regra. A lei é a lei. Era isso a lei. Se você não observou a lei, você perde o esforço. Então, se eu não observo a lei, eu faço coisas e perco o esforço. Por quê? Porque foi um esforço que não me trouxe nada na mudança da dinâmica interna. Então, para a gente entender por que eu estou insistindo com isso, lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim, ó, já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. A gente sabe que a gente tem umas dificuldades pelos nossos impulsos, a gente conhece alguma coisa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Eu posso começar a arrumar isso desde hoje? Posso. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para arrumar isso? Ó, pergunta difícil, vocês têm medo de me responder. Medo? Quem medo da tia? Ó, a Dani foi priorizar o próximo. Porque, olha só, a nossa tendência por muito tempo foi pensar assim, ó, eu tenho que ajudar os outros. E como é que a gente ajudava os outros? Fazendo um monte de coisa. Eu dou cesta básica, eu dou roupa, eu... Pronto, tá feito. E não dava certo. E não dava certo. Como que a gente sabe que não dava certo? Porque o tempo foi passando e a gente vai reencarnando e a gente vai entendendo o quanto que a gente é angustiado, o quanto a gente é ansioso, o quanto a gente ainda tem dificuldade de perdoar, de ser aquela alma pacífica, que deseja o bem, porque vem um estímulo, a gente presta atenção ou a gente desejando violência e pensando em coisa ruim. E corre corrigir. Então, ó, o que acontece dentro de mim mostra
que não está feito o serviço. Então, aquele monte de coisa, apesar de ser importante para o outro, não alterou a minha dinâmica. E aí, para tentar com clareza responder, olha como que é a resposta. Sim, reparando-as. Então, ó, eu posso começar a corrigir? Pode, reparando. Mas aí ele fala assim, ó, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. O que será que a gente pode chamar de privações pueris? Então, olha só, é melhor eu, por exemplo, ficar 15 dias me impondo uma coisa, ou é melhor eu perdoar alguém? O que me dá menos trabalho? Qual que faz eu mexer aqui dentro? Então, por isso que ele está falando, ó, entende o que é privação pueril. Você vai fazer uma coisa que pode ser grande. Porque, gente, já vi muita gente falar isso, ó. Eu estabeleci uma meta esse ano. Esse ano eu vou distribuir 1.000 cestas básicas. Muito interessante isso. Mas dependendo do meu salário, eu bato essa meta com tranquilidade ao longo do ano. Mas sem deixar de sair, sem deixar de comprar nada que eu gosto. Então, ó, vai ser interessante para quem vai receber. Mas dentro de mim, o que vai mudar? Nada. Absolutamente nada. Então, é isso que ele está falando, ó. Isso daí é uma privação pueril. Você está colocando uma coisa que, para você, é um pequeno esforço, mas que não acarreta mudança nenhuma. Aí ele continua, ó. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Estou muito arrependido, não vou mais. Mas como é que você vai mostrar que isso aí mudou de verdade? Porque só falar não vale. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Então, eu trouxe por conta dessa parte, porque eu acho que ele dá um exemplo assim, ó, muito forte para a gente entender. Lógico, ninguém precisa perder o dedo. Mas o que ele está mostrando aqui, ó? Se você tiver que fazer um grande esforço, prestando um serviço para o outro, mas que fosse o mínimo que você vai perder, para você seria melhor isso do que 1 milhão de outras coisas que você tivesse feito. Porque às vezes eu vou falar assim, ó, faz 30 anos que eu vou lá no bairro X servir sopa todo tal dia da semana. Então, mas eu chego lá, eu grito com quem vai entrar na fila, eu fico brava com o outro que bebeu, eu xingo o outro que não. Ó, o que está mudando no meu orgulho? Isso que eu estou fazendo. A minha dinâmica está conservada. Tá, mas eu estou matando a fome daquela pessoa? Para ela está ótimo. Ela está tendo ainda um plus de crescimento, porque ela ainda tem que ir nessa fila e aturar a minha grosseria para ter direito a comer um prato de sopa. Bom para ela se ela der conta disso. Para mim, na dinâmica interna, o que está mudando, gente? Nada. A mesma braveza, a mesma autoridade, a mesma impaciência está manifestando lá.
Mas como eles não têm recursos, eles ainda têm que me aturar. Por isso que eu falei, bom para eles, para mim vai mudar nada. Ah, mas eu fui lá 30 anos, é isso que ele está falando, ó. Era melhor você ter perdido só a pontinha do dedo ajudando uma coisa que te faz mudar aqui dentro do que feito 30 anos uma dinâmica que mantém quem você é. Porque isso não vai ter valor. Porque amanhã, quando eu morrer, eu vou chegar lá e falar assim: ai, Senhor, eu servi 500 caldeirão de sopa. Desconsidera que eu gritei, que eu maltratei, que eu julguei, que eu condenei. Agora pensa, será que em 500 caldeirão de sopa, junto com o grito, com o mando, com o orgulho, põe na balança, o que, que vai acontecer? Anulou a boa ação, porque veio acompanhado de coisas que não são o bem, não serviu. Então ele está falando, ó, mas aquele que se esforçou e diminuiu o orgulho em si e fez de verdade uma mudança com alguém, servindo o próximo, esse daí conquistou. Porque que ele tenha ganhado isso aqui de paciência, ele vai embora isso aqui melhor dessa vida. Se ele tornou um pouquinho mais humilde, ele vai isso daqui também melhor. Então, a dinâmica dele vai modificada. Então, isso realmente é melhor. E aí ele complementa, ó, só por meio do bem se repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, essa vocês fotografam, põe na porta da geladeira e lê a semana inteira. Que aí a gente vai saber, ó, isso que eu estou fazendo serve ou é uma coisa pueril? A gente fala uma coisa muito séria para vocês. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa e ela disse assim para mim: por que você vai no centro de domingo? Ela falou: Bandona, tem função nenhuma isso na sua vida. Eu voltei tão chateada. Mas de verdade, qual é o desafio que vocês me impõem? Zero. Ó, vocês nem conversam para eu ter que testar a paciência. Que eu sou tão assim que eu consigo testar a paciência dos dois que estão ali sentados, porque eu olho, eles já saem, já tá ficando. Então é assim, ó, de verdade. Ah, mas você estuda, gente, estudar é uma coisa que eu adoro fazer. É desafio zero. É uma coisa prazerosa. Então, olha só, domingo eu venho porque é muito importante para mim. É o contrário. Vocês são um estímulo muito importante. Por quê? Porque estudando eu me esforço aí mantendo, mas não faço transformação. E tem gente que me acompanha mais de perto, sabe? Transformação eu faço na evangelização, quando eu estou tentando dar aula, eles ficam conversando na minha frente para testar a minha paciência, que é desse tamanico. Você tem que respirar, 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 e tem dia que escapa a marcha e dá ruim. Ali sim, né? Então, ó, mudança nos relacionamentos em casa. Por quê? Porque você quer uma coisa, a outra fala que é do outro jeito, aí você quer do seu jeito, aí ela argumenta porque tem muito mais paciência e faz você entender, ó, entendeu? Tem o seu jeito, tem o meu jeito, tem o jeito do outro e todos os jeitos dão certo. É só você querer enxergar que tem jeito que dá certo. Aí você fala, é mesmo, né? Então, ainda tem que voltar lá, pedir desculpa, ficar de bem. Então, isso transforma dentro. Porque senão, parece que qualquer coisa é transformador. E isso não é verdade. Não é verdade. Por quê, ó? Não quero dizer com isso que falar aqui na frente a gente não se esforça, não é um trabalho no bem. Gente, é. Mas sinceramente falando, o meu, se eu tivesse que escolher, a partir de amanhã eu só posso isso ou isso, é desse aqui que eu vou ter que abrir mão, porque esse não é o meu transformador. Não é.
Muito pelo contrário, esse é o que me abastece. Por quê? Porque me é muito prazeroso. Para alguma outra pessoa pode ser desafiador. Por isso que não dá para a gente ficar falando de coisas sem olhar para dentro. Porque é só olhando para dentro que eu vou entender que lugar que me solicita a fazer essa mudança. Então, às vezes tem relacionamentos lá dentro da nossa casa que exigem uma mudança muito grande. Então, é justo, eu preciso sair, participar de outros trabalhos, de outras atividades, porque isso aqui me fortalece, me dá recurso, mas eu não posso perder de vista, o meu objetivo é aquele ali. Porque senão a gente inverte a lógica da vida. Eu abandono aquele que é o meu grande desafio e vou ficar nesses que são o que me abastecem. E essa mesma pessoa falou: é comum a gente encontrar as pessoas 30 anos depois e elas ainda estão em busca do seu abastecimento. Por quê? Porque não sabe como que faz. Só precisa de buscar. Por quê? Porque não consegui produzir. Onde eu vou produzir? No meu desafio. Ali é que vai ser a questão. Aprendi ou não aprendi a fazer? Exatamente. E olha só, falar é fácil. Talvez o meu desafio seja calar, só ouvir. Não concordo, mas respeito, então me desafia muito isso. Mas se eu conseguir isso, eu venci a mim, ao meu impulso, a minha autoridade. Olha que maravilha, melhor para mim. Mas quem viu? Ninguém viu, só eu sei. Então, a caridade de verdade, quando ela acontece, ninguém vai ver. É dentro de mim que vai ter um movimento que eu vou fazer assim, graças a Deus, Senhor, muito obrigada, eu consegui. Nossa, eu domei mais um pouquinho. Não interessa se foi dando sopa, se foi me calando, se foi ajudando no banho, se foi lavando, se foi arrumando cozinha, tanto faz. Por quê? Porque não era o que eu estava fazendo. É aquela hora que dentro de mim eu falo, o bem venceu. Eu consegui mais um tiquinho domar aquilo que vinha no impulso e fiz o bem prevalecer. Hoje eu vou dormir mais feliz comigo. Por quê? Porque hoje eu me venci. Eu priorizei o que é de verdade. Por isso que aqui, para mim, estava a nossa grande questão para entender esse movimento que ele falou. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. Porque a única hora que, de fato, aí ele, de que serve para a sua justificação, ele está falando do povo que morre e fala, eu vou deixar tudo para os pobres. Não serve. Então, lembra, a gente cansou já de falar disso, Aqui fora, sou eu e meus interesses. Aqui dentro, o bem. Tudo que é do amor. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, eu tenho que me perguntar: qual virtude do amor eu tenho que exercitar para isso acontecer? Então, às vezes, eu falava assim, gente, não adianta entregar a cesta básica, porque não queria, às vezes é o jeito que eu falo que é ruim, eu estou numa luta para corrigir isso. Mas imagina o seguinte, se alguém aqui me doar 30 cestas básicas, fala, você distribui? Eu falo, ok. Aí eu boto no meu carro, saio com 30 cestas básicas e vou eu distribuir. O que vai acontecer? Eu paro em 30 pontos e deixo uma cesta básica e vou para minha casa. Sinceramente,
Vocês acham que alguma caridade aconteceu? Não. Eu fiz um treino de força. Cata a cesta, desce a cesta. Cata a cesta, ponto. Não sei quem é a pessoa, não me interessei por ela, a dor dela pouco me importou. Ó, na minha dinâmica interna, nada aconteceu. Mas vocês concordam comigo que fazendo isso, ai que triste, eu posso terminar o dia muito feliz e muito satisfeita comigo? Ai, que bom, gente. Hoje eu tirei um tempo, levei 30 cestas básicas, ai, 30 pessoas que vão passar menos fome, ai, ainda bem que eu sou do bem. Ô, tristeza. Ô, tristeza. Eu tô vendo tudo errado, tudo bagunçado. Eu fiz treino de força e chamei de bem. Por isso que a gente vai ficando gente confusa, porque a gente se perturba. É que nem se a gente, de repente, trocasse o nome de todas as coisas e as pessoas começassem a se perder. Agora o banco chama colher, a mesa chama vaso, a cadeira chama panela. Vocês não vão acertar uma. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Então, se eu chamo treino de força de bem, olha só, eu fico fazendo treino de força, imaginando que eu estou fazendo um bem. Só que eu não encontro com o resultado disso. E aí eu fico sem entender. E aí o que acontece? Eu vou desistindo de ajudar quem quer que seja, porque a gente fala assim: não, já fui tantas vezes ajudar, levei. Não, gente, esse negócio a gente não melhora, não, não faz. Ixi, continua aqui passando mal com as minhas angústias, não deu certo isso daí para mim. Não mesmo, não mesmo. A gente não estava falando do bem, porque o bem é aquilo que movimenta aqui dentro de mim e faz uma virtude que compõe o amor entrar em expansão. Isso é o bem de verdade. A outra coisa, lembra quando eu falava assim, ó, benevolência, ponto? Não dá para considerar mais que isso, porque ela não vai ser mais que isso. E isso dura bem pouquinho. Isso não tem uma efetividade. Agora, ó, quando eu aprendo a calar diante daquele que fala e eu não concordo, e eu estabeleço para mim, não concordo, mas vou aprender a respeitar, e todo dia eu me esforço e vou conquistando, isso me faz ser mais equilibrado. Esse dá resultado de verdade. Então, é essa separação que a gente está tentando fazer aqui nesse capítulo. Tudo bem? Não, entendi. Tá bom, tudo certo. Alguém quer perguntar, fazer alguma colocação? Então, tá, então. Ninguém quer. Pode pagar tudo. Obrigado. Então, que nós possamos, nesta hora,